Juliano Moraes mandou assim: Fala galera, sou insulino dependente e faço uso de hormônios. Meus exames estão ok, mas estou com os hematócitos alto. Seria interessante fazer sangria? Então, tem um negócio aí que eu tenho pregado há cerca de um ano, que é pra galera tentar evitar ao máximo a sangria, né? Ah, é? Porque é cultural em pacientes que têm hematócrito alto, né? Sim, Você cuidava de um atleta profissional que nós tínhamos, que tinha um problema sério de hematócrito, lembra? sim. E hoje você tem uma visão nova para trazer para a gente? Explica para a gente, Cami. A primeira questão, lógico que você tem que avaliar o risco dessa pessoa, risco iminente, né? E, e quão alto está esse hematócrito. Então, só para a gente ter uma noção, varia de laboratório para laboratório os valores de referência, porque é uma gaussiana da população que faz exame. Tá. Então, nessa gaussiana, em algum laboratório você vai ter um valor normal até 49%, enquanto que em outro vai ser até 54%. Então, se for para bater um martelo, e isso eu defini conversando com colegas professores da pós de bodybuilding, a gente entende que o ponto de corte seria 56%. Para nós que somos praticantes de musculação. Agora, se a gente for fazer um paralelo, a galera do triatlon gosta de manter na casa dos 60 a 61%, Tá. propositalmente. Qual que é a diferença entre nós? Por que, que não é arriscado para eles? Primeiro que o nosso coração ele está socando sangue contra um músculo contraído. Então imagina que você está fazendo uma cadeira extensora e você tem que fazer o sangue passar pelo músculo. É uma situação. Viscoso. É uma situação. O cara que está pedalando, não. Ele está com a periferia aberta. O sangue está rodando. Então o sangue dele mais grosso não necessariamente vai representar um aumento da pressão. Outra, os caras são leves, a gente é pesado. Também aumenta a sobrecarga cardíaca. Então, assim, são mundos paralelos, mundos distintos. Mas quando a gente fala dentro do mundo da musculação, essa questão do hematócrito, primeiro, geralmente o cara que tem esse problema vai ter que usar uma dose menor, com certeza. Tem hormônios que causam mais, né? Como o próprio nome diz, é o hemogenin, faz hemogênesis, né? A função dele é criar sangue. É usado para anemia. Então, o cara já vai ter que ficar longe disso. Qual que é o problema que a gente vê? Quanto mais sangria a pessoa faz, mais ela tem que fazer. Vira um ciclo isso. Porque o teu corpo não entende que você tirou de propósito meio litro de sangue. Ele Hum, entende que você bateu com o carro numa árvore e sangrou meio litro. e ele precisa produzir E ele mais. precisa produzir mais, ele precisa repor. Hum, Então, chega a alguns casos que a pessoa faz a cada 3 semanas. uau, que Só que aí, horrível. quando a pessoa está num quadro desse, você vai medir outras coisas que não só as células. Então, ela está com várias vitaminas muito baixas, porque está perdendo na sangria, ferritina muito baixa, Caramba, e aí quadro você gera outro perigoso. problema. Então, o que, que a gente tem usado para evitar chegar nessa situação? Eu tenho pregado aí há mais de um ano para o pessoal usar a natoquinase. A natoquinase é uma enzima que é de uma levadura japonesa e que ela ajuda a, às vezes, impedir que aumente, em alguns casos, a reduzir o hematócrito. Então, é uma Perfeito. medida. Um outro problema agora, né, que aí precisa de uma avaliação médica, é se a pessoa tiver uma hipertensão arterial, então a pressão está alta, a gente pode ter um quadro muito importante e grave que é ter pressão alta no pulmão. Tendo pressão alta no pulmão, eu atrapalho a troca gasosa. Então, mesmo que o sangue está passando lá para ele soltar CO2 e pegar oxigênio, eu diminuo a eficiência disso e a medida que o nosso corpo vai tomar para melhorar a troca gasosa é fazer mais sangue. Tá. Então, às vezes, eu tenho estudo aí mostrando, por exemplo, uso de losartana, que é um remédio para pressão, Sim. reduzindo o hematócrito. Então, lógico, a gente precisa investigar qual que é a causa desse aumento. Às vezes é um excesso de aromatização, tá usando muita texto. Então tem que descobrir por quê, né? Controlar, mas tentar essas medidas. E outra, né? O mais importante de tudo é a hidratação. Claro. Cardio sempre e hidratação. Então, às vezes já aconteceu o caso da gente pedir para a pessoa repetir o exame,
se hidratando direito, 50 ml por quilo de peso, e 2 semanas depois ter baixado 6% o hematócrito. Ácido acetil salicílico faz sentido? Ele só evita a agregação plaquetária, mas ele não consegue baixar. E ele diminui a viscosidade do sangue. Sim. Ele tem um efeito reológico, né? Só que não vai conseguir baixar o hematócrito. Então ele pode mascarar um processo? Pode. Ser perigoso. Mas você não vai ter o evento, pelo menos. Tá. Né? Você vai reduzir a chance de infarto pela metade com a Legal. aspirina.